Hello everyone, eu sou o Merson e nessa aula nós vamos estudar como criar frases negativas em inglês, o uso do don't e do doesn't. Essa estrutura é utilizada principalmente para frases no presente, especificamente o present simple. Let's get started. Usamos do not ou don't, que é a forma contraída, para pronomes pessoais, I, you, we, they. A fórmula seria o sujeito mais do not ou don't mais o verbo na forma base, ou seja, sem alteração. Essa fórmula está aqui para ajudar, mas é claro, nós vamos estudar diversos exemplos e eu vou te explicar como que funciona. I do not like coffee. I don't like coffee. Repete junto comigo. I don't like coffee. Very good. É muito comum você ouvir nativos não pronunciando esse T. I don't like coffee. I don't like coffee. Ignorando esse T ou fazendo um T glótico. Aqui nós vamos pronunciar o T e está 100% correto. Mas é apenas para que você tenha ciência de que existem várias formas de pronunciar corretamente a estrutura don't. O don't, além disso, ele também é utilizado principalmente para formas informais, ou seja, quando você está falando. Então, caso você for escrever um artigo ou algo mais formal, prefira utilizar do not ao invés do don't. O próximo exemplo. We do not eat meat. Repete junto comigo. We don't eat meat. We don't eat meat. Very good. Um erro muito comum que eu percebo sempre em minhas aulas é os alunos dizendo I not like coffee, como se apenas o not fosse negar a frase. Pode até parecer correto, porque no português nós utilizamos essa estrutura. O do não tem uma tradução literal quando ele é um verbo auxiliar. Ele apenas indica que a frase está no presente. Mais à frente, você vai perceber melhor essa diferença quando nós falarmos também do passado e do futuro. Mas especificamente, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que apenas o not não indica que a frase está no presente, nem também que está no futuro e nem no passado. Precisa-se dessa estrutura auxiliar para que a frase faça sentido. É claro que se você disser I not like coffee, a pessoa vai te entender, mas não vai te entender com qualidade. A estrutura correta, I do not ou I don't. Usamos does not ou doesn't para pronomes pessoais, he, she, it. Ou seja, terceira pessoa. Temos como fórmula o sujeito mais does not ou doesn't, mais o verbo, sem alteração. She does not ou she doesn't speak Spanish. She doesn't speak Spanish. Very good. She does not ou she doesn't like spiders. Repete junto comigo. She doesn't like spiders. Na forma afirmativa, o verbo ele recebe principalmente o S, ou a variação ES ou até mesmo IES. Mas na forma negativa, o do recebe essa alteração se tornando does. Então, por isso, a estrutura doesn't. E o verbo não sofre alteração, porque o do já sofreu essa alteração recebendo o ES. Então, o sujeito, she, mais does not ou doesn't, e mais o verbo. E é claro, eu também posso ter um complemento da frase. She doesn't speak. Ela não fala. She doesn't speak Spanish. O complemento da frase. Alguns exemplos de frases utilizando don't. Repete junto comigo.
I don't like to wake up early. We don't have enough time to finish the project. They don't understand the instructions. You don't need to worry about it. Very good. Agora, alguns exemplos de frases negativas com o doesn't. It doesn't rain often in this area. Very good. Perceba que aqui, assim como eu disse no início da aula, fica mais claro a diferença entre o português e o inglês. Em português podemos dizer não chove. Em inglês precisamos do sujeito, apesar de em português não colocarmos. It doesn't rain. Esse it nós não traduziríamos ele. Isso não chove não faria sentido em português. Então por isso a tradução fica não chove. The next. She doesn't speak French fluently. Repete junto comigo. She doesn't speak French fluently. Very good. He doesn't want to go to the party. The dog doesn't like to take baths. Very good. So, essa é a estrutura utilizada para criar frases negativas em inglês, utilizando o don't e o doesn't especificamente para frases no presente, o present simple. Se você gostou dessa aula, curte para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e também se inscreva para não perder nenhuma aula. E caso você queira ter acesso a esse PDF, o link está aqui na descrição sobre como você pode ter acesso a ele. Você pode também aqui na descrição acessar todos os meus treinamentos, inclusive o meu curso completo. Thank you so much, and I'll see you next class. Bye bye!